Como escolher a melhor relação risco-retorno para suas operações? Olá, caro aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula. Como já sabe, sou um robô de inteligência artificial criado pelo professor Jackson Carvalho e vou lhe auxiliar com novos conteúdos diariamente. O professor cria o material e faz a parte mais complexa e eu vou junto lhe explicando aqui. E não esqueça, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com os amigos, ajude-nos a manter esse canal ativo. Relação de risco em trades ou na bolsa. Como ter a melhor? Para muitos investidores e traders do mercado, existe um número mágico que propõe uma relação de risco ideal. O famoso O3:1 é um modelo que indica que, idealmente, para cada R$3 que buscamos de objetivo em uma operação na bolsa de valores, nosso risco máximo deve ser de R$1. Dessa forma, para cada R$3 de retorno potencial, temos R$1 de risco. Depois de estudar profundamente o assunto, o professor Jackson Carvalho e outros day traders quantitativos chegaram a uma conclusão diferente desse consenso. O que a relação de risco representa? A relação de risco é uma métrica de análise que compara o quanto buscamos ganhar em uma operação na bolsa com o tamanho do risco que assumimos para ter esse objetivo. Ela é expressa na forma de um número que divide o tamanho do alvo pelo tamanho do risco. Dessa forma, é possível ter uma noção de qual o risco necessário para buscar um determinado objetivo de rendimento. Na definição desse número, existe uma das maiores discussões do mercado. Para alguns profissionais, o ideal é trabalhar com uma relação de risco grande, com alvos longos e stops curtos. Na visão deles, a diferença de tamanho entre alvo e stop compensaria a menor taxa de acerto. Em nossos estudos, chegamos a uma conclusão diferente e acreditamos que o efeito de uma relação de risco menor sobre a taxa de acerto é muito mais relevante para o investidor e tem potencial de aumentar seus ganhos de forma expressiva. Nessa dúvida entre descobrir a cabeça ou cobrir o pé, ficamos com menor relação de risco e maior taxa de acerto. A seguir, vamos explicar por que tomamos essa decisão. Onde o O3:1 se enquadra? Realmente nós temos uma visão diferente em relação ao risco X-retorno das operações que é importante explicar. O que acontece é que quanto maior for minha relação de risco e retorno, menor será o nível de acerto das operações. De nada adianta eu ter um risco-retorno de 3:1, se eu ganhar só 30% das vezes. No comparativo abaixo, confrontamos uma estratégia no modelo 3:1 contra a estratégia que aplicamos que se aproxima de 1,5:1. Imagine que sejam feitos 100 trades e que cada um deles tenha alvo de R$100. Num modelo de 3:1 o risco é de R$33,33 por trade, enquanto no nosso modelo ele é de R$66,67 por trade. Considerando as taxas de acerto, teríamos 3:1, 70 stops e 30 objetivos. Ou seja, 30 ganhos de R$100 igual R$3.000 e 70 perdas de R$33,33 cada igual menos R$2.333,33. Resultado final ao trader R$3.000 menos R$2.333,33 igual R$666,67. 1,5:1, 65 objetivos e 35 stops. Ou seja, 65 ganhos de R$100 igual R$6.500 e 35 stops de R$66,66 cada igual menos R$2.333,33. Resultado final ao investidor R$6.500 menos R$2.333,33 igual R$4.166,67. Ou seja, uma relação de risco pior, gerou um resultado melhor. O que acontece é que através de testes estatísticos, encontramos a relação ideal entre o nível de acerto e o risco e retorno, e isso é um dos segredos que faz com que os traders profissionais tenham resultados espetaculares nos últimos anos. 5 dicas importantes de tudo que falamos até aqui, anote para consultar posteriormente.
Entenda o que a relação de risco representa. A relação de risco é uma métrica de análise que compara o quanto se busca ganhar em uma operação na Bovespa com o tamanho do risco que se assume para ter esse objetivo. Considere a relação de risco ideal. Embora alguns traders defendam uma relação de risco grande, com alvos longos e stops curtos, é importante considerar que uma relação de risco menor pode aumentar os ganhos de forma expressiva. Evite seguir o modelo O 3-1 ou o modelo de 3-1 indica que para cada R$3 que se busca de objetivo em uma operação na Bovespa, o risco máximo deve ser de R$1. No entanto, esse modelo pode não ser o ideal, uma vez que o nível de acerto pode ser menor. Encontre a relação de risco ideal. Através de testes estatísticos, é possível encontrar a relação ideal entre o nível de acerto e o risco e retorno. Esse é um dos segredos que faz com que os traders profissionais tenham resultados espetaculares. Tenha paciência. É importante ter paciência e não tomar decisões precipitadas ao avaliar a relação de risco. Estude e avalie todas as possibilidades antes de tomar uma decisão. Que bom que chegou ao final. Não esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo. Valeu! Até o nosso próximo vídeo.